Então, gratidão aí pela paciência. A gente normalmente dá esses minutinhos, né, de tolerância, para esperar os nossos inscritos, né, a entrarem. Espero que os demais, né, a gente teve uma parcela boa aí, cerca de 80 inscrições, que eles entrem, né, depois. Então, fazendo uma breve apresentação do café, para quem não conhece, né, o Café com RH é um projeto de extensão universitário do Departamento de Administração da UF, em Macaé, e que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida no trabalho em Macaé, mas também na região e a nível nacional também, já que depois da pandemia, quando a gente transformou o Café com RH para o virtual, né, a gente começou a ter vários participantes de outros lugares, né, além de Macaé, né? Então a gente tomou uma dimensão um pouco maior. E promover também, né, o trabalho decente, que é a 8ª ODS da ONU, trabalho decente, crescimento econômico, né, sustentável. E uma das dimensões do trabalho decente, né, está relacionado aí à promoção da diversidade, e tendo em vista essa dimensão, que são os valores e princípios fundamentais do trabalho, a gente vai elaborando os nossos eventos conforme as dimensões e demandas que a gente vai vendo a parte de pesquisas, a partir das demandas da própria comunidade, da sociedade, em relação às temáticas, né? E hoje a gente optou por esse tema, etarismo, que está bastante em voga, mas ainda em pouco, né? Que precisa ainda ser muito bem trabalhado, né? Muito mais pesquisado, divulgado. A gente sabe de várias iniciativas, né, bacanas dentro das organizações, várias pesquisas, mas parece ainda ser pouco, né? E espero aí que Mauro, né, e Tonelli, que daqui a pouco vai estar com a palavra, possa falar um pouquinho disso, né? Se essa minha percepção é equivocada, como é que isso está, né, acontecendo, né? E nesse sentido, a preocupação com essa temática surge, né, em função desse envelhecimento da população e as poucas políticas públicas e privadas, né, para dar conta, né, dessas pessoas no sentido de acolhimento, né, no mercado de trabalho, né? Essa ausência gera diversas consequências, tanto no nível individual, social, previdenciário, talvez econômico, se a gente juntar a questão social e previdenciária também, né? E é nesse sentido que a gente resolveu promover essa roda de conversa, num espaço para a gente conversar mesmo. Então, inicialmente, né, Tonelli e Mauro vão estar fazendo, né, a sua palestra, e depois a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as questões, as dúvidas que surgiram. Eu esqueci de me descrever, até porque talvez tenhamos aqui participantes com dificuldade na visão. Me desculpem, né? Esqueci de fazer isso no início. Então, eu tenho um cabelo castanho, comprido, estou sentada numa poltrona preta, atrás de mim tem uma persiana, uma parede branca e um móvel branco com uma planta, né, com lírios atrás, uma foto e alguns objetos decorativos, ok? E aí eu vou pedir, né, para Tonelli e Mauro se apresentarem, que eu acho que melhor vocês se apresentarem, né? Vão ser melhor apresentados do que eu, né? Na hora que vocês, né, começarem, né, e a fala, né? Justificando porque eu ainda não os apresentei, mas podem abrir, por favor, né, as câmeras. E antes de passar a fala para vocês, só vou passar, né, apresentar para vocês o Patrick e a nossa querida Ana Vitória, que são nossos bolsistas de extensão e de pesquisa, né? E a UF tem esse propósito, né, da protagonismo discente. E nesse sentido peço uns minutinhos para que o nosso querido Patrick possa falar um pouquinho também do porquê dessa temática. Vamos lá, Patrick. Boa noite a todos. Meu nome é Patrick, eu atualmente estou cursando o 3º período de Direito na UF Macaé.
e vou fazer uma breve apresentação do tema. Preparei um PowerPoint juntamente com a professora Isabela para contextualizar um pouquinho desse tema. Só um momento. Apresenta aí certinho, professor? Agora que tá aparecendo. Falei que estava mutado. Tá aparecendo aí? Sim. Tá bom. Então, nosso evento está falando sobre o etarismo, desafio contemporâneo na gestão da idade. Primeiramente, vamos falar do que é o etarismo, né? O etarismo é o preconceito sofrido pelas pessoas mediante a sua faixa etária, a sua idade. E no mercado de trabalho, ele vem se desenvolvendo muitas vezes de forma sutil, onde as pessoas não sabem o porquê, vêm se sentindo mal através de comentários de pessoas, que mais à frente nós iremos retratar aqui no PowerPoint. Mas o etarismo no mercado de trabalho, ele vem, como já dito antes, de forma sutil, fazendo com que as pessoas que estejam sofrendo esse tipo de preconceito venham a se sentir como incapaz de produzir, entendeu? Porque, infelizmente, hoje, com as relações muito massificadas, a produção é a todo tempo e as pessoas se sentindo capazes de produzir, de tirar o seu alimento através do seu salário, através do seu esforço, através do seu trabalho. E o etarismo vem minando, né, essa relação, principalmente das pessoas idosas no mercado de trabalho. Vamos falar das vantagens da diversidade de geração no trabalho, sobre como essa harmonia entre as gerações pode ser produtivo no ambiente de trabalho. Aqui nós listamos alguns tópicos, mas é claro que há muitos outros além desses, entendeu? E vamos precipitar aqui como a troca de experiência entre as gerações, porque às vezes... Você está passando os slides que não está aparecendo para a sim. gente? Desculpa te interromper. Tô sim, peraí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ou qualquer coisa, nem precisa projetar e só fala por causa, né, do nosso tempo aí. Tá, peraí. Deixa eu ver. E agora, professora? Tá passando aí? Uhum. Tá. Foi? Foi. Tá. Então, voltando ao assunto, falando sobre a troca de experiências das gerações, que muitas vezes os jovens, né, ao entrar no mercado de trabalho, sempre tem aquele ímpeto a mais de se inserir no mercado de trabalho, de aprender mais com as pessoas, entendeu? E os mais experientes, né, que geralmente as pessoas que já estão há mais tempo, por agora ter essa questão da tecnologia, às vezes tem alguma dificuldade de se adequar ao mundo novo, porque o jovem, eu vou falar por mim, eu já nasci mais ou menos nessa era da tecnologia, então eu já sei usar o celular, eu já sei usar um computador, onde muitas vezes essas pessoas de mais idade não conseguem, têm essa dificuldade de aprender. Mas isso aí não quer dizer que eles sejam improdutivos e que eles não sirvam mais para estar naquele ambiente, entendeu? Porque a experiência dele pode agregar muito mais para a pessoa que está começando agora. Então, não quer dizer que sejam mundos distintos, em que o jovem tem que estar nesse ambiente e o mais experiente não pode estar nesse ambiente. A gente pode unir esses dois mundos e transformar um ambiente de trabalho melhor. A questão da queda na taxa de turnover, porque geralmente as pessoas mais jovens, que estão se inserindo no mercado de trabalho, por estar fazendo um curso agora, recebem mais propostas e ficam essa rotatividade maior de funcionários na empresa. E a pessoa que já está mais tempo no mercado de trabalho, ela costuma, né, a já ter ali seu alicerce e estar mais estável nessa questão. Podemos falar também do incentivo à inovação,
que essas habilidades, entendeu, no ambiente de trabalho, entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas, incentivam o ambiente de trabalho a ser mais produtivo, porque você não tem só aquele ímpeto do jovem e não tem só a experiência do mais velho. Você une esses dois mundos e consegue fazer com que o seu ambiente de trabalho seja mais produtivo. Além de melhorar na reputação da empresa, porque é uma empresa que consegue formar políticas para que se unam essas duas faixas distintas, é uma empresa que você vê que realmente as políticas formuladas por ela funcionam e são capazes de fazer um ambiente de trabalho legal. Os sinais, como eu já havia dito antes, do etarismo no trabalho, eles dá muitas das vezes como comentários relacionados à idade, que nós selecionamos uma tirinha sobre o neto falando pro avô que ele está muito velho para estar na faculdade. Então, são esses comentários que às vezes saem como brincadeiras que vão minando a autoestima dessas pessoas, que por mais que às vezes não transpareçam isso, não consigam se sentir bem com esses comentários, e isso vai acarretando na queda da sua autoestima, em questão da sua saúde mental, em questão até na produtividade do trabalho, porque se você não se sente bem, você não vai conseguir render, você não vai conseguir produzir no seu trabalho. Em questão do rejuvenescimento dos setores da empresa, que podemos falar juntamente com a demissão de pessoas acima de 40 anos, que quando a empresa começa a demitir as pessoas acima de 40 anos, alegando que eles não são mais produtivos, que eles não conseguem render, e quando contratam colaboradores jovens, dizendo que precisa de sangue novo no local, isso é um sinal de etarismo. E o etarismo é crime, entendeu? Então, por ser crime, você, mediante o artigo 96 do Estatuto do Idoso, você não pode discriminar nenhuma pessoa a partir da sua idade. Então, isso é crime e não pode ocorrer. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque muitas empresas utilizam essas práticas e é crime. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo aí, que essas empresas continuam fazendo essas coisas. Passando aqui, as consequências do etarismo no mercado de trabalho. Nós vemos as consequências do etarismo no mercado de trabalho de duas maneiras muito distintas. Nós podemos falar da perspectiva do idoso, que como eu disse, o idoso, a pessoa mais velha, a pessoa mais experiente, que a sua saúde mental, ao sofrer esse preconceito, vem minando a sua autoestima, as pessoas não se sentem bem, e você, quando passa a se sentir incapaz de realizar alguma coisa, quando a sociedade te taxa como improdutivo, de que você já passou do tempo, é muito contraditório, porque, infelizmente, hoje as pessoas, antigamente, né, as pessoas acima dos 50 anos, quando completavam os 50 anos, já conseguiam ter uma estabilidade e não trabalhar mais. Só que hoje é praticamente, não vou dizer impossível, mas é muito raro você ver uma pessoa que complete 50 anos e não tenha que estar trabalhando, porque se ela não trabalhar, ela não vai ter para o seu sustento, entendeu? E tem pelo lado da empresa também, porque você, com um contratado sofrendo esse tipo de preconceito e você permitindo isso, ele vai cair o rendimento, a produção dele não vai ser a mesma, entendeu? E vamos falar assim, né, sobre a tecnologia, a internet. Quando isso vaza, quando isso acontece, de que a empresa realmente está discriminando alguém, a reputação da empresa vai lá para baixo, né? Porque é algo, como disse, é crime e é algo que não é visto, não é algo bom, né? Infelizmente é visto naturalmente por algumas pessoas, mas não é algo bom. E agora vamos falar do papel do RH, o que ele pode fazer para combater o etarismo no mercado de trabalho. Eu estou preocupada com o tempo. Vamos passar a fala para os nossos palestrantes, aí você volta no final trazendo depois da fala deles, pode ser? Tá bom, pode ser.
Preocupada com o tempo. Tá bom. Obrigada, Patrick, maravilhoso. Nada. Então, Mauro, Tonelli, quem pode começar? Agora é com vocês. Fica à vontade. Boa noite, Mauro. Boa noite, Isabela. Boa noite, Patrick. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Mas, Mauro, se você quiser, fica à vontade. Gratidão. Vamos começar por você, Maria José Tonelli, porque a gente sabe que são aquelas pessoas com mais idade e as mulheres que mais sofrem com etarismo. Pode ser? Sim. Mauro. Todos sofremos, né? Mas como sofremos mais, então vamos começar com a fala de uma mulher. Tá, obrigada. Não, imagina, eu acho que de fato tem essa questão até do ponto de vista de pesquisa, né? Mas assim, de novo, assim, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, prazer estar com o Mauro. A Isabela vai nos levar de novo em agosto, né? Para estarmos juntos, né? Mauro, então vamos falar. E acho que nós tivemos juntos num evento se eu não me engano, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Você estava naquele evento? Foi lá que eu conheci você? Eu não sei, agora eu estou meio confusa, pode ter sido ou não. A gente vai para tanto evento que eu já nem me lembro mais. Teve um workshop interessante lá alguns anos atrás, exatamente porque a Federação das Indústrias do Estado do Paraná estava preocupada já com isso, na questão do planejamento, da força de trabalho. Então, estava lá também o Sérgio Serapião, né, que trabalha com essa temática. Enfim, reuniu bastante gente lá exatamente para trabalhar sobre o tema. Mas, falando um pouquinho aqui, você sabe que controla o tempo, tá, Isabela? Eu entendi que eu tenho uns 20 minutos, né? 20 a 30, isso. Eu queria falar um pouquinho sobre... Assim, eu comecei a fazer pesquisa sobre essa temática em 2013, né? Eu acho que aquela pesquisa foi, na época, assim, bastante inovadora. Eu acho que não tinha muita gente, né? Isso mais de 10 anos atrás, muita gente trabalhando com esse tema. Então, né, assim, foi uma pesquisa que eu acho que teve um impacto, repercutiu, né? E porque ela trazia alguns dados exatamente, assim, muito na linha daquilo que o Patrick acabou de apresentar, né? Que é a questão, né? Assim, de um lado, né, a pesquisa mostrava assim, que se de um lado há um reconhecimento de que o profissional mais velho é alguém com mais competência, com mais comprometimento, com conhecimento acumulado, experiência de vida, né, que dá uma inteligência prática no sentido de resolver problemas, né? Assim, por mais que houvesse aí todo um reconhecimento dessas competências e da qualidade dos profissionais mais velhos, inclusive, por exemplo, também na questão da manutenção da cultura organizacional, que é uma questão ainda mais hoje, ainda mais complicada, vamos dizer assim, né? A gente que trabalha nesse mundo sabe, no mundo corporativo, né, das empresas, que a questão da cultura organizacional, se já era uma coisa importante, depois da pandemia ficou ainda, né, assim, mais relevante, não é? Como é que você mantém? E a gente sabe que os profissionais mais velhos têm uma aderência maior à cultura, respeitam a cultura da organização, enfim. Então, tem todo um reconhecimento dessas características, vamos dizer assim, desse conhecimento, dessa competência de profissionais mais velhos e mais maduros. E, por outro lado, a gente sabe que as empresas nem sempre produzem, né, assim, o que eu vou dizer, práticas de gestão da idade ou práticas de gestão de RH, que acho que era o tema exatamente que, né, o Patrick ia entrar, para garantir essa inserção desses profissionais maduros, né? E eu estou falando, num primeiro momento, dos profissionais maduros, depois eu vou falar da questão do etarismo nos jovens e nas mulheres, né? Que eu acho que também são temas relevantes, né? Então, por exemplo, né, uma questão que as empresas poderiam estar fazendo, e isso vai além da questão dos profissionais maduros, vai
com todos os profissionais que já estejam com 30, 40 anos, é a questão de práticas de saúde e de qualidade de vida, né? Por quê? Porque os profissionais que estão hoje com 30, 40 são profissionais que vão estar envelhecendo, portanto, eles precisam manter a qualidade de vida, precisam manter a sua saúde, porque se a gente considera o que vai ser o perfil etário, não é, do Brasil mais para frente, né, assim, daqui a 20, 30 anos, de fato, essas pessoas vão continuar trabalhando. Elas vão estar dentro do mercado de trabalho. Não tem a opção de você ter a entrada de uma mão de obra mais jovem, porque não vai ter esse perfil populacional, né? Então, que não seja só pelos profissionais já maduros, mas a questão de práticas de qualidade de vida e gestão da saúde são fundamentais para todos os profissionais, já na faixa dos 20 e 30, se vocês quiserem considerar essa faixa etária, porque esses profissionais vão estar dentro da força de trabalho no futuro, né? Então, essas questões a gente tratou nessa pesquisa que foi essa pesquisa de 2013, né? Falamos bastante sobre a questão de estratégia de atração, retenção, gestão do conhecimento, né? Depois nós publicamos, foi um grupo que trabalhou, né? Nós publicamos um artigo que está na RAL USP, é muito fácil de ser acessado, eu agora não vou lembrar o título, mas assim, não lembro muito do título dos artigos, mas, enfim, é um artigo que está lá publicado, fazendo todo esse rastreamento que eu estou trazendo aqui, se alguém tiver interesse em estar lendo, né? Aí, assim, num segundo momento, nós fizemos uma outra pesquisa em 2018. Essa pesquisa foi em parceria com a BRH São Paulo, também com patrocínio da Previ, do Banco do Brasil. E nessa pesquisa, a gente queria conhecer um pouco mais, assim, falando, bom, 5 anos atrás a gente fez essa pesquisa, o tema não era muito conversado, mas agora em 2018 as pessoas já estão conversando um pouco mais sobre essa temática. Será que alguma coisa mudou? Né? Assim, e, infelizmente, né, assim, quando a gente vai para a pesquisa de 2018, a gente continua com as mesmas práticas, né? Assim, existe um reconhecimento de que o profissional mais maduro é um profissional, né, assim, que pode agregar para as organizações, né? Por diversas das suas competências, mas continua não tendo, né, nas empresas, pelo menos da amostra que a gente entrevistou, que tinha, eu acho que em torno de 100 empresas, práticas que pudessem fazer a retenção desse profissional, né? Porque quando a gente fala da retenção desse profissional, e aí acho que vale a pena entrar numa questão de tipos de contrato de trabalho, esse profissional não necessariamente precisa continuar na empresa dentro dos mesmos modelos de contrato, né? E a legislação brasileira permite, mesmo antes da reforma trabalhista que nós tivemos recentemente, mas já permitia lá para trás, em 2003, outras formas de contrato de profissionais mais velhos, né? Então, eu acho que essa é uma questão que ainda hoje, do meu ponto de vista, continua na pauta. Não sei depois se o Mauro concorda, discorda, a gente pode dialogar um pouco depois, Mauro, né? Mas, assim, 2018, hoje nós estamos em 24, já vão lá 6 anos, e não me parece que as coisas tenham mudado tão fortemente, né? E aí, assim, eu queria entrar num outro tópico, que é a questão de quietarismo, né? Como já mencionou o Patrick, não é alguma coisa que se aplica só a profissionais mais velhos, né? É uma coisa que se aplica também para profissionais mais jovens. E eu posso dizer, porque nós estamos numa terceira pesquisa que a gente acabou de fazer em parceria com a PwC. Eu não tenho ainda autorização para divulgar, embora a pesquisa esteja pronta, a gente vai estar divulgando
acho que no segundo semestre, porque agora o semestre já acabou, então acho que, né, assim, a gente está esperando talvez agosto fazer a divulgação, mas o preconceito acontece dos dois lados, né? E o próprio Patrick também mencionou, e eu concordo com ele, né, com o fato de que é, tem preconceito de ambos os lados, às vezes tem preconceito dos mais velhos com os mais jovens, às vezes tem preconceito dos mais jovens com os mais velhos, né? E, no entanto, evidentemente, esses dois grupos geracionais poderiam estar se beneficiando de trocas, né? E de complementação, vamos dizer assim, de competências e tudo mais, né? Então, acho que existe aí, de fato, um imenso potencial, e essa é a pesquisa que a gente está concluindo agora sobre essa questão de convívio, né? E aí, assim, por fim, eu queria falar um pouquinho que você mencionou, que é a questão de gênero, né? Nós fizemos também uma pesquisa com a questão do envelhecimento da mulher, né? Dentro da força de trabalho, com mulheres executivas, tá? Nós não estamos falando de mulheres, assim, de todos os níveis hierárquicos dentro da organização, mas falando com altas executivas, né? Pessoas, mulheres ocupando posição de C-level, já no nível de diretoria dentro das organizações, de fato, elas sofrem um preconceito etário e eu vou dizer que é um preconceito para a mulher que acontece em todas as suas fases de vida, né? Existe um artigo que chama Never in the Right Age, nunca na idade certa, né? Então, e é para as mulheres. Quando elas são jovens, é porque elas são jovens demais, não, muitas vezes isso está associado com padrões de beleza, é bonita, mas não inteligente, né? É assim que as mulheres são vistas, né? De um modo geral. Aí, então, assim, quando estão começando a carreira, são jovens demais, né? Quando estão lá na faixa dos 30, vão ter filhos, e isso continua sendo um problema dentro do espaço organizacional, essa questão assim, de você optar por ter filhos, não que seja mandatório, mas muitas mulheres optam por isso, e essa é uma questão complicada dentro do espaço organizacional. E depois, aos 40, elas já começam a sentir o efeito do envelhecimento, coisa que para os homens é alguma coisa que vai acontecer mais tarde. Por isso que essa conversa sobre ela nunca está na idade certa, né? Quando é jovem, porque é quando é jovem, quando está na meia-idade, porque é meia-idade, e quando é mais velha, né? E aí, assim, o quanto que para a mulher pesa um outro preconceito que eu quero agregar a esse do etarismo ou do idadismo, como a gente chama, que é um preconceito, a palavra vem do inglês, eu não encontrei ainda uma tradução, eu já fiz pesquisa sobre isso com uma aluna minha de mestrado profissional, que é o lookism, né? Assim, é o preconceito do olhar, né? Assim, e que tem a ver com a questão da beleza, da apresentação, de como as pessoas se apresentam. Não é só a beleza física, mas vamos dizer assim, é um contexto geral da presença física, né? Da pessoa, né? E o quanto nós somos atravessados por isso, né? Por esse preconceito, que é um preconceito de como nós olhamos as pessoas, né? E o Brasil, ele é campeão de procedimentos estéticos, logo depois dos Estados Unidos, né? E a população dos Estados Unidos é 30% maior do que a população brasileira. E nós somos um país pobre, né? Vamos considerar essa questão, que eu acho que ela é uma questão extremamente importante, né? E como um país pobre, somos campeões em procedimentos estéticos, né? Então, eu acho que isso tudo junta, né? Assim, dá uma dimensão, né, na questão da mulher, né? Que eu acho que é uma questão que eu quis trazer aqui, já que você me provocou no começo, né? E junta com isso também uma coisa que eu mencionei agora, né, e que é o último tópico que eu vou tratar aqui, para depois deixar espaço para o Mauro, para a gente conversar, Mauro, e conversar com o pessoal que também está aqui junto com a gente,
que é a questão da pobreza, né? Porque existe também uma associação entre envelhecimento e pobreza, e especialmente da pobreza da mulher novamente. Então, essa questão, num país que tem um contexto de pobreza, né, é uma questão que eu posso dizer que é bastante, de muita complexidade para ser resolvida, né? Porque nós estamos falando de envelhecimento das mulheres e uma questão que aí é muito mais complicada, porque a gente sabe, né, o quanto é difícil as pessoas acumularem depois que elas ficaram mais velhas, né? E a população brasileira, infelizmente, sofre com isso também, né? Enfim, acho que esse é um panorama geral, e aí eu fico à disposição para a gente conversar mais e também ouvir o Mauro e o que a gente puder trocar. Super obrigada pelo convite e estamos aqui. Gratidão, Tonelli, gratidão. Vamos lá, Mauro, por favor. Maravilha, Maria. Parabéns para você, Patrick, pela abordagem, né, e pelo enfoque que vocês deram. Depois vai ser muito, muito legal, muito bacana de poder conversar e trocar essas ideias também. Isabela, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E eu vou ficar sempre à disposição em vários eventos desse tipo, sempre que você precisar. Pode contar comigo. Eu vou fazer uma pequena apresentação no PPT. Você me coloca como host, por favor, Isabela? Coloquei. Maravilha. Deixa eu projetar aqui só um minutinho. Já estão vendo? Tá vendo, né? Beleza. Então vamos lá. Passou o slide, Isabela, por favor? Tá passando? Tá. Então, vou começar dizendo que a Organização Mundial de Saúde instituiu a década do envelhecimento saudável, período que vai de 2021 a 2030. E por que isso? Porque entre as mega tendências está justamente o envelhecimento populacional. A ascensão feminina, como a Maria falou agora, diversidade, equidade, inclusão, encontro geracional, como o Patrick mencionou antes, flexibilidade, autonomia e escolha para os indivíduos no mercado de trabalho, principalmente em termos de flexibilidade, né, adaptabilidade a novas formas de trabalho. No Japão, a quantidade de pessoas acima de 65 anos, que no país é considerado idoso, está chegando quase a 30% da população agora. E os 80 mais já superaram a marca de 10%. Na Europa, esse ritmo também é frenético, muito rápido que está acontecendo. Vários países estão se aproximando de 25% da população. E no Brasil, quantos são os brasileiros 60 mais? Eram 5% da população em 1960. Em 2022, isso número deu um salto 3 vezes e passou a ser de quase 16%. Em 2050, quase 30% da população do Brasil será formada por pessoas acima de 60 anos. E a expectativa de vida, por outro lado? Como é que ela acompanha todo esse movimento? Em 1940, era de 45 anos. Em 2023, bateu o número de 75 anos. Em outras palavras, no período de 80 anos, nós adicionamos 30 anos de vida. Aquela velhinha de 42 anos, na década de 40, que vivia até os 45, hoje se transformou em um fisiculturista aos 90 anos, o dobro da expectativa de vida na década de 40. E se nós vamos chegar muito breve aos 100 anos, vai ser muito normal no nosso dia a dia, quais são os nossos principais desafios? O bem-estar físico, a estabilidade emocional, o equilíbrio espiritual, eu estou falando de fé, mas não estou falando de religião. Pensamentos positivos, que já foi comprovado que isso tem influência gigante no nosso dia a dia. Socialização, que é uma palavra extremamente também importante. Aprendizado contínuo, segurança financeira, claro, a gente tem que também nos financiar ao longo de 30 anos adicionais de vida que nós vamos ter, pelo menos. E essa palavra
muito importante, que é o etarismo, o idadismo, como a Maria colocou, ou o ageísmo, que significa exatamente o preconceito pela idade. E o etarismo? Ele abrange todas as idades, só reforçando o que vocês já colocaram. Essa pesquisa foi feita pela Organização Mundial de Saúde, detectou que metade da população mundial já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa nessa idade. O que significa, na prática, 4 bilhões de pessoas. No país liderado por um profissional acima de 80 anos, o etarismo também está muito presente. A projeção é que, a partir de 2050, cerca de 4 trilhões de dólares por ano serão perdidos em produtividade nos Estados Unidos por causa do preconceito etário. E aí, eu tenho aqui outros números que são extremamente negativos e precisam ser trabalhados e estudados de maneira mais intensa. E no Brasil, o idoso ainda é associado a palavras como gagá, caduco e arcaico. No Brasil, há vários processos sobre o etarismo. No mercado de trabalho, o etarismo econômico e o etarismo médico. Ou seja, empresas rejeitando pessoas, até mesmo como consumidores, simplesmente porque têm mais de 60, 70, 80 anos. E aí, vocês até mencionaram já, interseccionalidade. O que é isso? É o acúmulo da idade com algum outro tipo de preconceito. Aí está falando, por exemplo, de mulheres, você citou, né, Maria? Mulheres que sofrem outro tipo de preconceito e quando tem a idade no meio, esse preconceito ainda é acelerado. E se forem mulheres, as mulheres forem pessoas com deficiência, se essas mulheres forem pessoas pretas, isso vai acumulando e vai ainda trazendo mais e mais e mais dificuldade no dia a dia. Essa pesquisa, explorando o impacto do etarismo nas mulheres no local de trabalho, foi feita por mais de 1.000 mulheres em 46 países, chegou à conclusão de que 78% praticamente delas já sofreram de etarismo. 40 anos é o limite para profissional de mulheres, exatamente o que a Maria colocou também. Elas têm data de validade e antes disso tem que ter filhos, não tem que ter filhos. Como é que essa discussão acontece? Então, é um caso que tem que ser bem refletido. LGBT 60+. A gente está também inserindo várias outras diversidades. Madonna é um exemplo, aos 65 anos, ela reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas em Copacabana. Então, olha o exemplo de que esse tipo de pessoa, esse tipo de idade faz total diferença em termos de experiência, de abrangência e de impacto na sociedade como um todo. Outro exemplo, aos 90 anos, Angelita foi a primeira mulher no mundo a receber um prêmio da Sociedade de Cirurgia. A minha pergunta é, será que a gente poderia ficar sem a Angelita? A gente poderia ficar sem a Madonna? Olha o impacto que isso teria, né, nos fãs de cada uma delas, de acordo com a profissão que elas escolheram. Por isso a gente vai trabalhando em vários guias e glossários para que esse tema seja inserido cada vez mais no mundo corporativo. Quadrinhos agora estão começando a abranger o etarismo para abraçar também gerações mais novas. Então a Turma da Mônica tem uma iniciativa extremamente valiosa nesse sentido. E será que são esses idosos que nós estamos falando? Graças a Deus, essa plaquinha de estacionamento já foi alterada em vários lugares, o que transmite um outro tipo de realidade, ou seja, a gente está conseguindo transformar devagar a nossa realidade. A Sociedade Italiana de Gerontologia já qualifica o idoso com 10 anos a menos da expectativa do país, que é de 85 anos. Esse projeto em Portugal é extremamente interessante. Ele traz pessoas acima de 55 anos para empoderar, para produzir, vender e serem garotas propaganda dos seus próprios produtos através de um marketplace. Olha elas produzindo, olha o sorriso no rosto delas. E elas se tornaram também garotas
que estão projetando aqueles mesmos produtos e ganhando dinheiro com o que estão produzindo. Olha o empoderamento aí. Socialização é importantíssimo. Esse programa, né, o MasterChef, reuniu profissionais, pessoas de 60 a 86 anos, valorizando o talento maduro, assim como o The Voice 60 mais. Ou seja, veículos de comunicação valorizando esse público também. Gerações, esse é um tema extremamente importante. Agora nós temos que desmistificar alguns mitos também. O que são gerações? Aonde estão? O que fazem cada uma das gerações? Como se alimentam? Como se comportam cada uma delas? Do ponto de vista acadêmico, talvez faça sentido a gente começar a separar por gerações. Geração tradicionalista, baby boomer, X, Y, Z, alfa. Geração S, que é a nova que está surgindo, que cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. E já são mais de 35% da população total do Brasil. Hoje a geração chamada C da Covid, do coronavírus, tem uma outra geração que está nascendo aí, que é a geração beta da inteligência artificial. Agora, será que todos os 20 mais têm os mesmos propósitos? Será que os 30 mais têm as mesmas aspirações, os 40 a mesma maturidade, os 50 têm os mesmos objetivos? Será que faz sentido falar que todo mundo que tem 60 anos tem as mesmas perspectivas de vida? Será que vale a pena a gente colocar uma caixinha estereotipada para cada um que tem uma data de nascimento parecida? Todos os demais têm os mesmos sonhos? Qual é a geração da Antônia, que aos 76 anos está criando uma startup? Vamos pensar nisso quando a gente coloca todo mundo em bloquinhos. Qual é a geração dele, do Aurélio, que se formou em psicologia, venceu uma depressão? Olha só a capacidade que ele tem de se reinventar aos 90 anos. Será que isso faz sentido? A pergunta que eu faço para vocês é: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Márcio Vilar tinha 48 anos quando ele bateu o recorde mundial. Ele entrou para o Guinness Book nessa idade ao correr 827 quilômetros em 7 anos. Olha a capacidade física, a capacidade mental, o propósito que ele tinha por trás do sonho. Realizar uma corrida como um ultramaratonista e conseguir chegar até o final. A média de idade do Prêmio Nobel é de 59 anos, a experiência fazendo total diferença. E o mais velho tem 97 anos. Ele conseguiu mudar o mundo através do seu invento na área de química com essa idade. O que são os ageless? Essa nomenclatura que é mais recente. Esse ageless significa pessoas que não têm idade. Pessoas que se agrupam por terem comportamentos, interesses e perspectivas comuns. Só que esse ageless também tem uma outra palavra que está quase que substituindo, que é o age-full, pessoas cheias de idade e cheias de vida. E é isso que a gente tem que também perceber. O Emery tem 49 anos ou 69 anos? Ele tem 69 anos, mas ele entrou na justiça da Holanda para reduzir a sua idade em 20 anos, porque ele sofre de etarismo, ele manda currículo e não recebe retorno. Ele entrou no Tinder e não recebeu nenhum match. Ele resolveu fazer um teste, reduzir a sua idade, colocando 49 anos e começou a receber o retorno. E aí ele pensou: não é possível, eu preciso reduzir a minha idade. E entrou na justiça para que legalmente isso fosse viável. E depois, na conversa que a gente terá, eu vou falar se ele conseguiu ou não essa mudança da idade, tá, Isabela? Vou deixar isso para o final, tá? Não vou dar spoiler agora, não. O argumento dele foi muito claro. Vivemos em uma época que é possível mudar de nome de gênero. Por que não posso mudar a minha idade? Um argumento forte. Será que isso faz sentido, a gente querer mudar a idade porque ele sofre de etarismo? E no mundo corporativo, como é que isso se dá? O etarismo se manifesta de maneira subliminar
dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. E é uma total contradição, na medida que esses profissionais mais velhos carregam experiências que são valiosíssimas e diferenciais, como a maturidade e a inteligência emocional, além de poderem trocar e permitir uma harmonia naquele ambiente. Antes de incluir, é indispensável não excluir. Eu estou falando do processo de seleção e recrutamento. Infelizmente, a diversidade etária é ainda a última colocada entre todas as diversidades. Quando a gente está falando de interseccionalidade, as empresas não perceberam ainda isso, que a gente pode juntar todos. E não é privilegiar A, B ou C em termos de diversidade. A dificuldade dos brasileiros de encontrar trabalho depois de 50 anos é imensa. Marco Aurélio é um exemplo. Ele é um desempregado em que colocou uma enquete no LinkedIn em que colocou a idade influenciando a contratação, 80% disseram que sim. E quando Camila Farani, uma referência na área de inovação e empreendedorismo no Brasil e na América Latina, ela coloca uma enquete parecida, perguntando qual é o principal preconceito que existe nas empresas, o etarismo aparece com 40% em 8 mil votos, praticamente. Max Geller, outra referência na área de RH, colocou a mesma enquete e quase metade disseram que o preconceito mais comum no mercado de trabalho é justamente o preconceito etário. 70% das companhias contrataram poucos ou nenhum profissional 50 mais no mundo, de acordo com essa pesquisa. Em números, a média de idade dos trabalhadores no Brasil é de quase 40 anos, só que o público 40 mais ainda é muito rejeitado, apesar de ser quase 43% da população brasileira. Faz sentido ser velho aos 40 anos? Faz sentido que 70% dos profissionais com mais de 40 anos sofram preconceito no mercado de trabalho, de acordo com essa pesquisa? O Weber é um exemplo. Aos 44 anos, ele falou e postou no LinkedIn uma coisa que vocês mencionaram, você, Maria e Patrícia. O que devo fazer aos meus 44 anos? Eu sou jovem demais para me aposentar e velho demais para as empresas com espírito startup. E aí vem o exemplo. Aos 45 anos, Janaína Torres foi eleita a melhor chefe mulher do mundo. Olha que incrível, a mesma idade do Weber. Então a gente está desvalorizando esse talento. E ser velho aos 35 anos faz sentido, como a época do negócio está colocando? E vamos adiante. Ser velho aos 30 anos. Eu estou reduzindo cada vez mais isso porque essa pesquisa concluiu que 1/4 dos entrevistados de 30 a 39 anos já sofreram de preconceito. Faz sentido a aposentadoria compulsória, por outro lado, ou seja, aquele profissional que tem 59 anos, que é respeitado quando entrar no mercado, entrega resultado, obrigatoriamente, ao apagar a velhinha de 60 anos dele, ele tem que se levantar daquela cadeira e ir embora da empresa. É assim que deve funcionar. A média de idade dos CEOs do Brasil é de 53 anos. A média de idade dos conselheiros é de 58 anos. Olha a contradição. Por que a gente não pode contratar pessoas com hierarquia mais baixa se a gente pode liderar a empresa com 53 ou 58 anos? Quase 30% da população do Brasil hoje tem mais de 50 anos. E é responsável por 76% do sustento dos lares brasileiros. Olha que incrível isso. E aí a gente entra com os mitos. Será que os trabalhadores mais velhos têm desempenho pior do que os jovens? Esse estudo diz que não são mais produtivos. A mão de obra sênior não é capaz de aprender a se manter atualizada? Isso não tem nada a ver com a idade, e sim com a curiosidade, o interesse e capacidade de aprendizado. Os mais velhos são menos engajados? Claro que não. Essa pesquisa disse que os funcionários com mais de 50 anos formam um grupo mais estável, fiel e satisfeito ao seu trabalho. A mão de obra é mais madura é mais cara? Também não. Não existe isso. Porque você pode ser mais caro em termos de benefícios, para você estar acelerando o processo. A entrega do resultado é muito mais rápida e você fica mais tempo na empresa. Então, as empresas não estão calculando esse custo aí de recrutamento, de seleção, de treinamento daquele colaborador. A inovação associada à juventude também não está certa. A diversidade geracional, de acordo com o Jeff Bezos, CEO da Amazon, diz que é uma força poderosa para a inovação e a criatividade. A integração harmônica geracional.
E por que contratar um profissional 50 a mais? Porque ele traz equilíbrio e maturidade àquela equipe. Porque há uma troca mútua de conhecimento e experiência. Porque há uma forte rede de relacionamento construída ao longo de toda uma vida profissional. E a lealdade, eles mudam menos de emprego. A média de idade que o trabalhador fica no mesmo emprego no Brasil é de 19 meses. Quando a gente entra no específico, de 18 a 24 anos, 9 meses. E acima de 50 anos, 6 anos. Olha o custo embutido aí que as empresas não estão percebendo. A rotatividade do profissional mais jovem. Por isso, os talentos maduros estão fazendo diferença. Estão ganhando espaço através de vários formatos novos no mercado de trabalho. Até CEO hoje é contratado sob demanda. E vários profissionais cinévoos estão indo na mesma direção. Aquele tripé educação, emprego, aposentadoria está totalmente obsoleto. Hoje a educação é para a vida toda. O emprego se transformou em trabalho, a aposentadoria pode acontecer. Mas você vai ter que ser monetizado ao longo de 60 até os 90 anos, porque você precisa pagar suas contas também. Conhecimento técnico te coloca no jogo. Inteligência emocional te dá condições de vencer o jogo. Mas a capacidade de adaptação que te faz ganhar o campeonato. E é exatamente isso que é um dos pontos fortes do profissional mais velho. Aprendedores é a palavra de ordem hoje. O profissional ambidestro vê o resultado hoje, entrega o resultado hoje, mas vislumbra o que vai acontecer amanhã. Pensar fora da caixa, se reinventar é fundamental. Não existe o profissional nota 5, como havia na escola anteriormente. Você precisa se transformar com frequência. A atualização, 60% das profissões que existem hoje vão desaparecer no futuro. Quais são as profissões que a gente consegue implementar de maneira paralela ao que a gente está fazendo hoje? Se você não quer perder para um robô, não seja um robô. Marta Gabriel falou isso e eu concordo plenamente. Se abrir para várias outras oportunidades que hoje há no mercado, várias profissões que estão surgindo. Como o Cláudio Reis, ele vendia banana e hoje ele é escritor de algoritmo, uma profissão que a gente nem ouvia falar até alguns anos atrás. E essa japonesa que tem 91 anos, ela se reinventou. Ela criou um canal no YouTube que tem mais de 530 mil seguidores. Ela entrou para o Guinness Book como a mais velha youtuber de videogames do mundo. E ela ganha dinheiro com isso. Esse menino cresceu, conseguiu um estágio e depois disseram para ele que tinha que sair daquele emprego que ele conseguiu porque ele não tinha imaginação e boas ideias. Quem é esse menino? Walt Disney. Ele teve a capacidade e a resiliência de se reinventar. Referência. Você é uma referência? Como está a sua marca profissional e o seu sobrenome real perante o mercado? Como está a sua reputação? A gente fala de networking e fala também de marca profissional poderosa. E quando a gente une essas duas palavrinhas, a gente está falando de LinkedIn. Como é que você está perante essa rede que hoje reúne no mundo 1 bilhão de pessoas e reúne no Brasil mais de 75 milhões de profissionais? Inclusão real, harmonia geracional. 8 de cada líderes têm dificuldade de comandar equipes multigeracionais. Então, ao invés de gerações, vamos falar de grupos de afinidade, que tem mais sentido. Quando a gente consegue inserir todas as diversidades e todas as gerações, a gente está falando de um ambiente que tem menos preconceito, tem o melhor clima organizacional, tem um ambiente mais inovador e criativo, fortalece a marca empregadora e tem reflexo direto nos resultados financeiros. A troca entre diferentes gerações fideliza clientes e retém talentos. Diversidade de gerações torna equipes mais produtivas e criativas. Idade rima com diversidade, felicidade, flexibilidade e por aí vai. Lucratividade no final das contas. Aqui um exemplo de projetos que unem pessoas mais velhas e mais novas. E o resultado é incrível. Empresas trabalhando essa abordagem diferenciada. Intercâmbio para pessoas de 40 a mais na integração geracional através de vários processos, aumentando o faturamento da empresa. Filmes, séries e livros. Eu vou encerrar agora, Isabela, só sugerindo agora algumas dicas para vocês. Claro, o Senhor Estagiário é a abordagem mais clássica, que a gente fala de entender o poder da colaboração, de ser ativo, aproveitar as oportunidades, do autoconhecimento, e também nos ensina a preservar
nossos valores e nossos princípios. Aqui são outros filmes que eu recomendo também. Grace Frank, as duas protagonistas, Lily Tomlin e Jane Fonda, têm acima de 80 anos e continuam fazendo sucesso. E por aí vai, várias abordagens diferentes, focando no tema também da diversidade etária. Quer viver até os 100 anos? Veja esse filme documental, Os Segredos das Zonas Azuis, que revela os segredos da longevidade. Aqui é outro filme que eu indico muito, uma nadadora que conseguiu fazer uma travessia que parecia impossível, e ela fez isso aos 64 anos. O Preço da Manhã é outro filme que eu recomendo, que é incrível, e a gente troca o tempo por um produto ou um serviço. Um café custa 4 minutos. Vale a pena participar desse ambiente aí? Cada um tem uma resposta própria aí e podem começar a pensar nisso. Esse filme Paraíso é uma empresa que desenvolveu um método para permitir vender e comprar anos de vida. Você venderia seus anos de vida? Olha a provocação que esse filme faz. E aí ele traz um número para você tangibilizar a sua venda ou a sua compra. Por 10 milhões de dólares, você abriria a mão de 20 anos da sua vida? Agora vamos pensar no seguinte: quantos de nós estamos doando o nosso tempo sem ganhar nada? Como nós estamos aproveitando esse tempo? Temos que nos preocupar menos com nossos anos de vida e mais em colocar mais vida em nossos anos. Aqui são alguns livros que eu recomendo, esses dois são os mais recentes, nos quais eu sou coautor, Economia Prateada e Inclusão e Diversidade. Alguns outros também que tem no mercado que são fantásticos também, para quem quiser se aprofundar. E o Super-Homem está envelhecendo. Ele está com cabelos grisados nas histórias em quadrinhos, mas ele não ficou velho. Eu não quero salvar o mundo. Eu quero tentar impactar cada um que nos ouve, e a gente tem um poder multiplicador hoje, com as redes sociais e com a ação, para poder projetar esse tema de maneira positiva. Vamos pensar, quantos heróis e heroínas de cabelos brancos você convive no seu dia a dia? Vamos voar com eles juntos. Envelhecer não é para nós. Isso com certeza. E aí eu fecho com essa frase aqui, que está em um dos meus livros, que a imortalidade está nos livros que você escreveu, nas árvores que você plantou, nos filhos que criou, mas também se manifesta nos valores que transmitiu, na sociedade que impactou, nas vidas que transformou e no legado que deixou. Aqui, depois eu vou deixar o meu QR Code, se quem quiser me entrar em contato comigo no LinkedIn, ou de qualquer forma, eu fico à disposição também. Gratidão, Mauro. Maravilhosa fala, que acho que dá para a gente conectar e costurar muita coisa, né? Com o que o Patrick falou, a Tonelli, você. E aí, Patrick, você podia entrar aqui nessa roda também, que aí a gente pode trazer as questões que você ali no final preparou em relação ao RH, né? Que eu acho que a gente podia começar, né, nessa questão, que foi a primeira que eu perguntei. O quanto que vocês acham realmente evoluiu, né, a questão do etarismo, porque eu vejo, até pelas pesquisas que vocês já tinham apresentado, outras que eu já tinha lido também, livros que eu, né, tenho acompanhado, como que o etarismo ainda não é a questão. Você tem essa impressão? Ainda não é uma questão. A gente vê se falar mais da questão de gênero, a questão do racismo, a questão, o falar, né? Mas o praticar no nível de intervenção, seja a nível de pesquisa, seja a nível de intervenção organizacional, ainda parece ser muito, muito pouco. Tanto que até aqui, vendo os eventos do Café com RH, números de inscritos e números de presentes, né? A temática etarismo não chamou tanta atenção. Né? Pensando todos os nossos eventos, as temáticas que a gente coloca, e sempre a gente está colocando temáticas de diversidade. Então, eu não sei, eu acho que o etarismo, estou trazendo uma coisa assim, talvez eu possa estar viajando, vocês falam aí o que vocês acham disso. Remete à finitude, remete ao envelhecimento, remete à morte. Né? E as pessoas têm muita dificuldade de envelhecer dignamente, principalmente nós mulheres, em função de tudo que vocês trouxeram, né, Tonelli? Aí trouxe também um envelhecimento digno.
né? A dificuldade de haver reflexões críticas, reflexivas, tanto no âmbito de políticas públicas e privadas, porque não há um interesse, no meu ponto de vista, para esse tipo de reflexão. Esse dia eu estava conversando com algumas amigas, vamos criar um produto quando a gente aposentar, chamado Pro-Age, ao invés de Anti-Age, que até os produtos para as mulheres é tipo assim, anti-age, tipo assim, você não pode envelhecer, né? No teu produto Pro-Age, queria criar um produto Pro-Age, quero envelhecer sem usar nenhum produto, sem usar botox, sem usar nenhum tipo de procedimento estético, né? E por que não? Né? Isso é bonito, isso é digno, né? Isso remete a um cuidado muito mais com a saúde mental do que até a física e mental, no saber envelhecer dignamente, né? Então, eu acho que tem tantas coisas da cultura e por trás dessa temática que bloqueiam as pessoas de quererem refletir e aceitar. Por exemplo, os mais novos, eles não têm essa questão ainda. Eu não tinha, com certeza, na idade deles. Também não. Né? Porque esquece que vai envelhecer e pensar na morte é muito mais difícil ainda. Sendo que o envelhecer é o morrer a cada segundo. Né? Cada dia que passa, cada segundo que passa, a gente está mudando. A gente está mudando a crença, é um cabelo branco, é mais uma ruga, é uma forma de pensar diferente. Isso, né, o pensar o envelhecer de uma forma mais digna, talvez tornasse o pensar o etarismo nas organizações de uma forma mais decente. Né? Então, as políticas e práticas de RH, eu vejo, vocês vão me desculpar, mas na área de petróleo e gás são drásticas, são hipócritas e perversas, muitas vezes, do meu ponto de vista, né? Porque a gente vê, seja no processo seletivo, né? Que é a exclusão, como em outras áreas, né? Nas demissões, por que se demite mais velho? Porque é o salário, que tem mais tempo de empresa e também mais idade, o salário é mais caro, né? Tem essas questões também. Então, as políticas de RH entram aí, não é só, a gente vai falar do recrutamento e seleção, mas assim, é a manutenção, é a valorização, em tudo, né? Em tudo que se refere a todas as áreas de RH. Então, essas são as minhas provocações e inquietações, né? Chegando nos 50 e muito preocupada com todas essas questões, não só do ponto de vista individual, do ponto de vista enquanto mulher, mas do ponto de vista social e previdenciário, que eu acho que é a maior preocupação, que não caiu a ficha das pessoas, não vejo estudos falando disso, sérios relacionados à correlação etarismo e previdência social brasileira, né? Então, se vocês pudessem, né, eu falei de muita coisa, mas também falar um pouco das suas preocupações em relação à questão previdenciária, que eu acho que é a mais complicada, né, que entra isso e que ainda não caiu a ficha de todo mundo, né? A pirâmide etária tá virando, daqui a pouco de cabeça para baixo e ainda não virou a ficha, não, a chavezinha, as pessoas não estão percebendo, né, as consequências disso a nível social. É isso, desculpa a empolgação, mas a gente colocou várias questões e aí vamos conversar, especialmente sobre as políticas e práticas de RH, se possível for, né? O que vocês têm visto, né, dentro disso que eu coloquei. O Mauro já tinha levantado a mãozinha, vamos lá, Mauro. Eu levantei a mãozinha, você falou uma série de questões que todas elas são importantíssimas, eu queria pegar só um gancho, quando a gente fala da nomenclatura, você falou do anti-age, né? E exatamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando. Né? A preocupação é colocar tudo no positivo e no negativo. Quando a gente fala de harmonia geracional, né, desse convívio harmônico, a gente tira da frase a palavra conflito geracional. E é exatamente isso que a gente precisa pensar, é trazer o positivo, como você colocou muito bem agora no teu exemplo. E envelhecer não está embutido no mais velho, a gente nasce envelhecendo já. Então a gente precisa ter essa outra tipo de concepção também. A gente não está falando de pessoa 60 mais ou 70 mais que está envelhecendo, a gente está nascendo 10. A pessoa com 10 anos envelhece, com 20 anos está envelhecendo. Então a questão não é envelhecer. E vários executivos que eu faço mentoria, eles chegam aos 38, 39 anos e falam o seguinte: eu daqui a 1 ou 2 anos vou chegar aos 40. O que eu vou fazer na minha vida? Olha o preconceito que tem. Estou falando de 40 anos. Então ele está preocupado
com o que ele vai fazer nos próximos 60 anos da vida dele, porque ele acha que não tem oportunidade no mercado de trabalho. Então, olha só esse ambiente que é muito complicado, muito profundo. E quando eu falo a diferença de envelhecimento para ser velho, é outra coisa. Velho no sentido negativo da palavra, é outra coisa. Você está envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. E a gente quer envelhecer, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer. Agora, o problema é ser velho no sentido negativo. O que eu quero dizer com isso? Ser velho é não estar atualizado, é estar sedentário, é não atuar de maneira ativa, seja no mercado de trabalho, seja no seu dia a dia, naqueles desafios todos que eu mencionei, do ponto de vista de saúde física, saúde relacional, saúde mental, tudo aquilo que eu falei. Então a gente tem que estar envolvido e estar socializando, tem que sair de casa. Então isso que eu chamo de ser velho, entre aspas, outra vez pegando o sentido pejorativo da palavra. Mas envelhecer, se Deus quiser, vamos ter esse privilégio, né? Então, eu queria só fazer essa observação. Maravilhoso. Eu estava olhando no LinkedIn não, lá no YouTube, voltei aqui rapidinho. Mas é isso, né? A palavra, o envelhecer, a finitude, a morte, acho que precisa estar mais falando mais disso, né? Porque envelhecer é isso, né? A gente está morrendo a cada segundo. Viver, né? Viver é morrer, morrer é viver. Então, acho que essa concepção que vem do Oriente, né? Porque a gente, né, aqui no Ocidente não tem tanto cuidado, a gente poderia estar valorizando assim, um pouco mais esse olhar do Oriente, né? Que é mais bonito sobre o envelhecimento. E respeitoso também. Danelli, Patrick, Jordana, quem quiser abrir a câmera, todo mundo, né? Vamos abrir aqui a roda para todo mundo conversar. Pessoal do YouTube também, vamos trazer questões. Danelli, a partir da minha fala, o que você acha das coisas que eu coloquei? Então, eu queria fazer 2 comentários, né? Assim, o primeiro é que se você me pergunta o quanto evoluiu, né? Eu vou dizer que, assim, de 2013, né? Assim, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o tema e para hoje, né? Assim, dá 11 anos depois, né? Eu acho que houve uma mudança, né? Eu acho que uma mudança no sentido, assim, é um tema hoje mais falado, né? Se você pegar 2013, 10 anos atrás praticamente, ninguém falava sobre esse tema. Hoje a gente tem várias pessoas falando sobre o tema, você tem vários consultores trabalhando, inclusive, né, o Weinstock que trabalha com isso, né? E eu conheço várias outras pessoas que trabalham com o tema, com consultoria e fazem um trabalho bem bonito, né? Então, assim, em termos de evolução, se você me pergunta, eu diria que sim, mas essas questões elas foram entrando, então, assim, no Brasil, né, eu acho que primeiro a gente teve uma discussão mais forte sobre a questão gênero, né, e sobre sexismo, porque, aliás, esse é um debate mais antigo do ponto de vista histórico, né? Tem questões, né, com relação ao sexismo desde a Revolução Francesa, tá certo? Né? Tem uma mulher que escreveu, né, quando foi escrita a Declaração Universal do Direito dos Homens, né? Uma mulher que eu estou me esquecendo o nome agora, é um nome francês, escreveu a Declaração Universal do Direito das Mulheres, né? Então, há mais de 400 anos existe um debate, vamos dizer assim, mais sensível para as questões da mulher e depois de gênero, quando a gente quiser usar essa forma mais abrangente, porque não é só a questão mulher, e aí inclui toda a questão da população LGBTI que é a mais, tá certo? Então a gente tem aí um avanço nisso, né? Então, tem mais de 400 anos, pelo menos, do que a gente tem registro, o debate sobre a questão gênero, né? Se a gente pensa na questão racial, né, eu vou dizer que, assim, ela é bem mais recente, né? Se a gente considera Brasil somente, né? Bom, ou se você pega Estados Unidos, até os anos 50, né, você tinha uma segregação racial nos Estados Unidos imensa, né? O Weinstock aqui falou de
de filmes, né? Aquele filme do Ray Charles mostrando toda a questão do preconceito racial nos Estados Unidos, né? Se a gente pensa quando o que nós fizemos aqui, né, assim, a libertação, né, dos escravos, estou colocando entre aspas porque é uma coisa, né, assim, muito delicada essa temática, é uma coisa bem mais recente. E ela foi entrar na pauta do debate dentro das empresas, eu diria, faz 20 anos, assim, de uma maneira mais consistente, e eu acho que ainda está bastante, assim, ela é um debate que hoje faz parte, né? Até porque existe uma evidência, né? Mais do que 50% da população brasileira é negra, né? Juntando pretos e pardos, né? Então, assim, essa questão eu acho que foi ficando evidente e é uma questão que nós temos que tratar. A questão do envelhecimento, até por uma questão histórica, as pessoas morriam jovens, né? As pessoas não envelheciam. Então, por uma questão de perspectiva histórica, né? E também do nosso país está envelhecendo, e é uma questão mais recente, né? Esse envelhecimento. Então, o tema entrou, eu diria, na pauta, e não de uma maneira assim extraordinária, mas faz parte, eu acho, hoje. Faz parte, né? A questão do preconceito etário, né? Até porque também está ficando evidente que é a primeira vez que várias gerações convivem dentro do mercado de trabalho. Então, essas questões, assim, acho que o Weinstock apresentou aqui também o fato de que algumas pessoas mais velhas têm tido dificuldade de lidar com a entrada dos profissionais mais jovens. Então, essa questão, eu acho que do preconceito etário tá fazendo parte. Então, se você me pergunta em perspectiva, eu acho que sim. Eu acho que a gente está ficando, aos poucos, um pouco mais consciente do significado, né? Do que significa isso, da importância dessa temática. Agora, eu diria que existe uma outra questão, e ela é uma questão, eu vou recuperar aqui a minha trajetória de psicóloga e com base em psicanálise, né? Assim, eu acho que existe nessa questão do preconceito questões que são muito sutis, né? Assim, que são muito delicadas, mesmo pessoas aparentemente letradas, né? Aparentemente, vamos dizer assim, aliadas e aliados na causa, têm preconceitos sutis e manifestam isso, às vezes de uma maneira assim, muito evidente, né? Que a gente consegue perceber, mas é muito sutil, né? Então, e isso são coisas que são profundamente arraigadas, né? E as pessoas, por vezes, nem se dão conta, é uma coisa assim, não é que... Não é? E aí a gente está falando de toda uma gama de vieses inconscientes, né? Que todos nós temos, né? Em relação a essas... eu não gosto muito da palavra, todas essas diversidades, né? Eu acabei de escrever um artigo sobre a questão diversidades, né? O quanto a palavra ao mesmo tempo revela, mas ao mesmo tempo esconde, né? Porque na hora que você fala, você generalizou, você meio que homogeneizou, sendo que tem aí inúmeras intersecções, né? Que já foi mencionada aqui também, mas essas aí são questões aí de muita profundidade, né? E com 16, 18, 20, você realmente não pensa na morte, né? Como você disse, eu acho que essa questão assim, é meio que universal, né? Eu acho que você pensa nisso ou frente a situações mais dramáticas que você tem que enfrentar na vida, morte de parentes, pessoas, né? Assim, aí tem, né, assim, as circunstâncias pessoais da vida de cada um podem trazer um pouco mais de consciência, né? Assim, em relação a essa questão. Acho que se a gente tivesse um pouco mais de noção disso, talvez a gente tratasse as pessoas de uma maneira diferente, né? Porque, né, assim, eu acho que essa aí é uma questão mais comprida, né? Que é a questão dos vieses, de como a gente se relaciona. Mas eu sou uma pessoa, eu diria que assim, né? Como dizia o Suassuna, eu sou
uma otimista realista, né? Então, eu não perco meu otimismo, não deixo de lado a realidade, né? Assim, a realidade não é simples, mas eu sou otimista. Acho que a gente avançou, e acho que mais pessoas hoje conversam sobre isso e até estão mais dispostas e abertas, né? Assim, por exemplo, para falar sobre a questão racismo, né? As pessoas, assim, precisam ter essa experiência que nem todos os, né? As pessoas que passaram já por preconceitos são capazes de ter. Então, acho que, né, são questões aí que a gente precisa sempre estar aprendendo e se letrando e se dando conta dos nossos próprios vieses também, né? Não são só os outros, né? Nós também temos, né? Não sei se ajuda aí na tua pergunta, mas foi o que me ocorreu falar. Sim, não, que eu falo assim, sim, claro, porque no sentido que é estrutural. Sim, não, que eu falo, né, é estrutural, tudo é estrutural, né, Tonelli? Então, assim, o racismo é estrutural, a questão do gênero é estrutural, a questão com o grupo LGBTQIA+, é estrutural, o etarismo, tudo é estrutural. A gente nem falou ainda das questões das pessoas, né, com deficiência, que aí já entraria numa outra também, né? Então, isso é muito importante que você diz, né? Que todos nós, né, temos dificuldades, né? Para não falar que temos preconceitos, né? Assim, temos dificuldades em lidar com isso, mas a partir do momento que a gente tomar consciência que todos nós temos dificuldade, fica mais fácil entender que o outro tem também, né? Dificuldade, e acho que isso ameniza os conflitos, talvez, né, Mauro? Não sei como isso tem sido tratado nas organizações mesmo, com as políticas e práticas, que é a minha grande questão. Vendo, quando eu falei as questões de petróleo e gás, é o métier que eu conheço um pouco mais, que é de Macaé, que é a indústria do petróleo, né? E aí das pesquisas que a gente faz, dos feedbacks que a gente tem de trabalhadores, com o nosso projeto de extensão, com as pesquisas que a gente desenvolve. Então, não consigo falar um pouco mais dos outros cenários. E também por dados, igual temos a plataforma que eu vou colocar o link do smartlab.org.br, parceria IBGE, com o Ministério Público do Trabalho, com a IT, né, que mostra claramente, a gente colocar Macaé, aí vocês colocarem cada cidade, né, essas questões, a diferença salarial entre homens e mulheres, assim, né, surreal, e não tem a questão do etarismo, né, que acho que, né, até passei uma mensagem sugerindo que coloquem, por favor, essa né, parte também. E quando coloca a diferença da mulher, né, negra, então, com o homem branco, o salário, assim, é quase 70% maior, né, do homem branco para a mulher negra. E encontrar mulheres negras em cargo de poder na indústria do petróleo e gás, praticamente impossível, uma pesquisa que eu estou orientando, né, para a gente poder entrevistar. Então, e o etarismo não aparece. Então, assim, o que eu vejo quando eu trago a minha inquietação, no sentido, está no debate, está na mídia, e isso com certeza evoluiu, porque antes não estava, né, como as várias outras questões relacionadas à diversidade. Mas no sentido de políticas e práticas, né, de fato, a gente, quando pergunta para os RHs o que eles estão fazendo de fato, parece que se esqueceu do etarismo, né? Está ali preocupado com o gênero, está preocupado com a raça, talvez pela quantidade, sei lá, se é na mídia que aparece mais, faz mais sucesso, se a marca da empresa fica mais bem vista quando vai colocando essas questões, mas o etarismo é nesse sentido que para mim parece que ainda não é tão relevante nesse sentido, né, assim, a nível de políticas e práticas mesmo de RH, seja no recrutamento e seleção, seja no processo de demissão, que a gente vê que quando vai escolher quem vai demitir são os mais velhos, porque estão mais tempo por causa da questão do salário, né, também, sem essas novas formas de contratação que você trouxe aí para reflexão, que, poxa, né, tem várias outras formas aí, né, vocês trouxeram. É nesse sentido, né, que eu trouxe a minha reflexão. Patrick, Jordana, pessoal, Mauro, tem várias perguntas que eu sei aí, Ana Vitória, Patrick, os demais. Isabela, um detalhe que você mencionou agora que eu acho que é importante, o Itaú fez uma pesquisa recente
colocando como há um envelhecimento entre a população branca e a população negra. Então, a desigualdade é gritante no resultado da pesquisa. Depois eu posso mandar para vocês esse resultado. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, o que a gente tem que levar em consideração são exatamente essas diferenças. Né? Não são blocos que têm comportamentos iguais. São várias características que a gente tem que pensar simultaneamente. E uma palavra que norteia tudo isso, na minha opinião, é respeito. Isso que tem que acontecer o dia inteiro no mundo corporativo e na sociedade como um todo. A gente realizou agora, há cerca de um mês atrás, em Salvador, o primeiro hackathon da diversidade e inclusão do Brasil, voltado para o mercado de trabalho. Depois eu posso passar mais dados também. E a gente reuniu lá 360 pessoas que foram divididas em grupos e criaram soluções para cada uma das diversidades contempladas lá. Eu estou falando de pessoas com doenças raras, ex-presidiários que são esquecidos, que não é uma diversidade, mas foi contemplado, pessoas indígenas e pessoas, claro, LGBTQIA+, pretos e pardos eram quase 90% dos participantes. Então eu estou falando de uma integração genuína e a busca de soluções e desafios reais que foram contemplados lá. Então é muito interessante que a gente saiu de lá com várias startups montadas e tendo a possibilidade de impactar de forma real naquele ambiente e naquela diversidade. Então foi fantástico esse tipo de evento. Nossa, fantástico, muito bacana, muito bacana. Mauro, não sei se você vai poder compartilhar a apresentação, mas depois eu queria se fosse pelo menos a fotinha dos filmes, né, que você indicou. Agora eu lembrei assim, né, do nada, que fantástico, né? Eu lembrei do... como é que chama? Eduardo Black, esqueci o nome do filme, que é maravilhoso também. Eu tinha anotado para... o Daniel Black, né? Fala da questão da aposentadoria, que é maravilhoso, né? Patrick, vamos trazer as questões, algumas questões, e as questões que ali do RH, né, que você falar um pouquinho também, mas nem precisa colocar o PowerPoint, pode, né, mais trazer aquilo que ali que a gente colocou. Tem uma questão aqui no chat da Ana Vitória. Isso. De maneira... A gente pode começar com essa da Ana Vitória aqui? Sim, vamos. Uhum. De que maneira a tecnologia pode ser usada para reduzir o etarismo e promover a inclusão dos idosos? Posso fazer um comentário? Assim, o Vans trouxe aqui a ideia do Japão, né, de que o Japão, de fato, né, tem uma questão de envelhecimento há muito tempo, né? E o governo japonês, e aí a gente está falando de políticas públicas, tá, Patrick? O governo japonês investiu muito no desenvolvimento tecnológico da população mais velha, né? Você tem que investir em treinamento, desenvolvimento, enfim, de aquisição de competências para que a população mais velha possa estar, né, assim, com essas... vou repetir a palavra, com essas competências que são necessárias atualmente no mundo do trabalho, né? Então, assim, tem uma questão também de políticas públicas, né? Que seria necessário a gente ter, né, para poder vencer, né? Eu acho que as empresas até podem ter essas políticas, né? Mas, de fato, seria necessário aí um investimento de políticas públicas, né? Esse é o meu breve comentário. Complementando isso, Maria, quando a gente entra com a tecnologia para o processo seletivo, a gente tem que tirar os viéses inconscientes que você colocou, Isabela, porque quem manuseia aquela tecnologia é o ser humano. E quando ele entra com o etarismo já embutido na sua mente, no seu mindset, ele vai colocar também uma questão preconceituosa lá dentro, não só para o etarismo, mas qualquer outra diversidade também, para contemplar isso para a máquina. Então, a gente tem que também tirar esse viés de quem é o RH para que aquele tipo de inteligência tecnológica também seja realmente, de fato, inteligente e não tenha nenhum tipo de viés preconceituoso. Isso é fundamental. A tecnologia veio para ser uma aliada.
né? E não veio para acelerar o processo de algum tipo de preconceito. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado também com fake news que existem também nesse mundo, com várias abordagens que a gente tem que prestar muita atenção para não confiar em tudo aquilo que a gente está recebendo e ter o poder de reflexão nesse sentido também. Tudo que a gente recebeu em termos de conteúdo, a gente tem que ter essa abordagem. A gente viveu em um mundo em que não existia tudo isso, não existia nada disso. Não existia telefone celular, não existia Google, não existia ChatGPT, não existia nem internet. Então, o poder de adaptabilidade desse profissional sempre vai estar mais incrível. E se a gente der esse tipo de ferramenta para ele, ele vai também poder ter um impacto gigante. Isso, aliado com a experiência, torna ele extremamente relevante no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Acho que é lembrar que a inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque ela é programada. E ela repete os padrões. Então, se quem está programando ali do RH é uma pessoa preconceituosa, né? A inteligência artificial é um robozinho, vai fazer igual. Então, acho que é isso que ali no processo seletivo vai olhar a base de dados, né? Aí vai colocar idade, vai colocar raça, vai colocar gênero. Então, a inteligência não é tão inteligente assim. Acho que é o que as pessoas não entenderam ainda sobre a inteligência artificial. É bacana, é legal, mas nós ainda creio que podemos ser mais sagazes, né? Mais inteligentes que a inteligência. A inteligência real é mais bonita, mais esperta, muito mais legal do que a inteligência artificial. Aí, assim, isso entra até porque a galera que é digital não entende isso que a gente muitas vezes está falando. Porque nossa geração é a última que vivenciou a vida não digital, com a vida tendo que se adaptar à vida digital. Depois da nossa geração, todos tiveram, né? Eu não sei qual que é o corte geracional. Já nasceram digitalizados, com celular, com internet, né? Então esse recorte, eu não sei se eu posso usar essa palavra, vem de uma pessoa de uma geração que nasceu e que teve adolescência e que entrou na faculdade sem internet, né? Sem telefone, sem nada disso, tendo que se adaptar. E eu vi um vídeo muito bacana, tentando lembrar de quem que falando de como que esse processo criativo sendo tirado das pessoas está prejudicando tanto as pessoas indo para o ChatGPT, assim, tirando o processo de criação delas, né? Como que elas estão emburrecendo, jogando para a inteligência artificial, e sendo que aqueles conteúdos diferencial no mercado de trabalho que estão tendo são aqueles que não recorrem a isso, né? Porque não estão copiando, colando, eles estão criando. Então, está lidando com habilidades sociocognitivas que outros não estão lidando. E que a habilidade de fazer pergunta é que mostra o diferencial de quem cria. Não é a habilidade de dar a resposta certa, mas é de ler um texto, é de refletir, é de criar e pensar em perguntas, né, bacanas. Isso reflete realmente uma inteligência prática, né, uma construtiva, criativa. Então, gente, toma cuidado aí, né, ao utilizar. Eu vou sugerir, tem um vídeo que está na internet, que eu vi no meu LinkedIn outro dia, do Walter Longo, que é um profissional incrível. Ele tem mais de 70 anos, ele fala sobre metaverso, fala sobre inteligência artificial, é uma referência na área de comunicação, ele dá várias aulas, palestras, é um cara fantástico. E em um dos vídeos, foi exatamente isso que eu divulguei, ele fala o seguinte, que a inteligência artificial vai ser melhor trabalhada por profissionais mais velhos, porque esses profissionais têm repertório. Acho que é esse que eu vi. As perguntas certas. Exatamente o que você mencionou agora. A importância da leitura, eu estava falando da importância da leitura, eu acho que deve ser esse mesmo repercutivo. Perfeito. Muito bacana. Então, Ana, a tecnologia pode reduzir o etarismo, promover a inclusão. Eu acho que a Tonelli falou muito bem, depende de políticas não só privadas, mas públicas, né? Que é para facilitar esse processo de inclusão, né? Preocupação realmente pública, né? Não é só privada, né? E aí, ela trouxe outra questão. A Melissa, né, trouxe um exemplo lá no YouTube que eu até
estava vendo aqui, falando de um processo seletivo para um curso e que, como é que é? Estava um curso de projeto de pesquisa sobre o meio ambiente, foi postado um curso para uma pesquisadora que estipulou a idade de 30 anos para participar de um curso online. Ai, gente, né, assim, sim, processo seletivo, isso não pode estar descarado, assim, né, mesmo não descarado, isso pode virar uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, se tiver um flagrante, saibam todos, né, que vocês podem denunciar, basta ter um flagrante, um processo seletivo, que tem os canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho. Imagina, né, isso, né, no processo seletivo, né, estipulou essa, para participar de um curso. Então, a gente vai vendo como que realmente a gente tem muito ainda, né, para avançar. Patrick, vamos lá? Nós temos mais perguntas? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Eu sei que tem várias perguntas, mas vamos tentar fazer pelo menos mais 2. Nesse mesmo viés, como formar líderes capacitados para trabalhar com esse problema, né? Entenderam a pergunta? Como formar líderes capacitados para lidar com essa problemática, né? Eu acho que não é só formar líderes, é formar pessoas. Eu sempre defendo que o etarismo, qualquer outra forma de preconceito, tem que ser inserido na educação básica. A gente tem que começar a formar as novas gerações. Eu estou falando de criança mesmo, para que não tenha nenhum tipo de viés inconsciente, para que cresça num ambiente muito mais confortável, entendendo o que é o preconceito, e com isso a gente não precisa depois consertar isso no mercado de trabalho. Agora, se esse processo é gradativo, que envolve, né, talvez 1 ou 2 gerações aí, a gente tem que implementar a conscientização e ações que consigam integrar de maneira harmônica as gerações e consigam ter um trabalho efetivo e permanente. Por exemplo, tem uma frase que é muito comum que a gente menciona, que a diversidade é chamar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. E eu já fiz um artigo no LinkedIn que eu questiono essa frase. Por que isso? Porque, para mim, a festa é um evento pontual. Não adianta nada você, uma vez por ano, fazer uma festa e chamar alguém para dançar. Isso não vai resolver nenhum tipo de problema dentro do ambiente corporativo. Agora, se você há uma constância, você tem ações que sejam efetivas e mobilizadoras e proativas e que tragam a conscientização para aquele ambiente, você consegue formar uma camada muito mais sólida e perene naquela situação. E, claro, os líderes precisam dar esse aval. Eles precisam liderar, como a palavra diz, esse processo. Senão não vai adiantar nada. Então, a conscientização dos líderes de um ponto e, por outro lado, a mobilização da empresa como um todo, gradativamente, para que essa junção faça sentido naquele ambiente corporativo. Tonelli, quer comentar? Então, acho que em função do tempo, se tiver alguma outra pergunta, e daí eu comento uma próxima. Claro. Mais uma perguntinha aqui, então. E quais seriam as formas de apoio comunitário que têm se mostrado eficazes na inclusão e valorização dos idosos no Brasil? A Ana Vitória colocou aqui no chat. Então, eu acho que, né, assim, acho que a gente tem aí 2 questões, né? Assim, uma que tem a ver com políticas públicas, né? E eu acho que tem a questão de políticas públicas no sentido de você ter, de fato, projetos, né, de uma educação continuada para as pessoas mais velhas, para que elas possam continuar dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho que para isso teriam que estar envolvidas as federações das indústrias, né? Assim, eu acho que a gente tem também aí assim uma questão que tem que ser macro, né? Não pode ficar só com as empresas ou com a pessoa, não é? Com ela sendo responsável por isso, né? Porque muitas vezes é justamente isso que ela não pode, né? Então eu acho que essas formas, assim, de políticas públicas voltadas especificamente para as pessoas mais velhas, do mesmo jeito que a gente tem políticas públicas voltadas
né? Existe o Estatuto do Idoso, existe tudo isso, né? A gente sabe disso, mas com a inclusão aí de práticas e de desenvolvimento mesmo de educação continuada, né? Eu acho que seria necessário. Eu acho que, como eu disse também, na questão das indústrias, da Federação das Indústrias, eu acho que a hora que elas, dos diferentes estados, a hora que elas começarem a se dar conta de que, de fato, vai ser necessário desenvolver essa mão de obra, porque não teremos outra, né? Eu acho que isso também deveria fazer parte, né? E aí, se a gente chega no plano das empresas, né? Eu acho que as empresas também têm a possibilidade e poderiam estar contribuindo com uma preparação para a aposentadoria, né? Eu escrevi também um artigo sobre isso, a gente publicou, se eu não me engano, na revista do Mackenzie, mostrando quantas empresas poderiam ter planos para ou o afastamento, não é, quando a pessoa vai se aposentar, ou para até uma requalificação, para que ela saia encontrando novas posições no trabalho, né? Isso não seria uma coisa assim tão custosa para as empresas, e seria uma forma, né, como a Ana Vitória perguntou aqui, de um apoio comunitário, né, que as empresas poderiam estar dando para a sociedade, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? Assim, que seria necessário você ter. E aí, acho que também tem uma questão que acho que o Patrick trouxe aqui até no começo, né? De que às vezes a questão da autoestima, né, fica abalada, né, nas pessoas mais velhas, né? Assim, então, que elas pudessem também ter apoio nessa questão da saúde mental e ter formas criativas, né, assim, de socialização que poderiam estar sendo estimulados, e daí eu vou usar assim, né? Assim, eu acho que as igrejas poderiam ter esse papel, eu acho que, né, assim, famílias podem ter esse papel, outras instituições, né, que fazem parte ali que fazem parte da nossa sociedade, né? Então, acho que a gente tem soluções, são possíveis, né? É a questão das pessoas estarem conscientes para o impacto que isso tem socialmente, para poder estar cuidando disso, né, e trazendo respostas, né? Não sei se está suficiente, mas em função do tempo estou me restringindo aqui. Maravilhoso, Tonelli. Acho que todo mundo precisa conscientizar que a promoção do trabalho decente, ou da qualidade de vida, dentro e fora do trabalho, é responsabilidade de todo mundo, né? Porque a gente vê muitas vezes no nosso país joga a responsabilidade para fulano, joga a responsabilidade para Beltrano, e ninguém assume a responsabilidade, sendo que é a responsabilidade compartilhada, coletiva, né? Que se todos dessem a mão, né, no sentido colaborativo, ia funcionar bem melhor. Jordana, quer fazer uma pergunta? Um comentário? Boa noite. Eu percebo que, assim, normalmente os profissionais, quando eles terminam a formação, eles não têm acesso ao temetarismo. A gente não fala sobre isso nas disciplinas de graduação. Eu saí da universidade e eu não tive isso dentro de nenhuma disciplina. Então, normalmente o profissional, ele chega no mercado de trabalho sem ter muitas noções sobre isso, a não ser que ele estude por fora e vá a palestras e tal. E aí a gente vê como o tema, ele ainda aparece em certos locais, mas normalmente a gente não vê dentro da graduação. E isso afeta todos os setores, seja a parte empresarial, o setor de saúde. Em psicologia, pouquíssimos são aqueles que fazem algum tipo de formação para atender especificamente idosos. Então, a gente tem uma falta muito grande de profissionais que também estejam preparados para lidar com a questão. E aí, teriam algumas formas da gente pensar em como atuar nisso, porque eu sei que mudar a grade de universidades é muito complexo. Então, seria uma coisa para pensar mais em conjunto, talvez, né? Posso ir nessa, Isabela? Bom, boa, Jordana, super obrigada. Acho que a sua questão é super interessante. Eu vou começar por esse último ponto, né? Das questões, assim, acho que das escolas de negócios e das escolas de psicologia, né? Eu já fui professora da PUC de São Paulo, na Faculdade de Psicologia, né? E estou numa escola de negócios, né? De fato, a introdução dessas temáticas, e às vezes eu acho até que as escolas estão um pouco, eu diria, assim, um pouco atrás, eu não gostaria de usar essa palavra, mas assim, um pouco atrás daquilo que é a necessidade do mercado e da realidade, tá?
E eu estou de acordo com você, não tem, né? Mesmo até na questão gênero e na questão racial também, nem sempre tem, né? Eu trato desses temas, eu tenho uma disciplina eletiva sobre isso na faculdade de administração, na escola de administração, né? Mas concordo com você que isso não tem. E acho que, de fato, as escolas precisam, né, assim, estarem um pouco mais antenadas e incluir temas como esses, que eu acho que são cada vez mais fundamentais, né? Mas eu concordo com o teu diagnóstico, porque, assim, na faculdade de psicologia existe. Eu fiz PUC, né, aqui em São Paulo, na época, e tinha um núcleo voltado especificamente para essa temática, mas, assim, sei lá, 20% da turma, né, nem isso, talvez 15% da turma tenha se especializado, né? Então, acho que você está alertando para um ponto que eu acho fundamental, que é a questão da inclusão desses temas todos dentro das escolas, né? E na área da saúde também, na área da educação. Estamos falando aqui de coisas que são mais próximas para nós, mas acho que em todas as áreas, né? Posso complementar, Isabela? Sim. É exatamente isso que vocês colocaram, vocês duas, Jordana. Eu acho que é ótimo esse tema que você está trazendo. É interessante porque eu faço parte da Associação Comercial aqui do Rio de Janeiro, e em São Paulo também, mas aqui no Rio, dentro do Conselho Empresarial da Longevidade, ecossistema da longevidade que foi instituído esse ano. E a gente tem o G20 agora aqui no Rio. E a gente estava debatendo como a gente pode inserir esse termo longevidade dentro do G20, por exemplo. E a gente queria colocar dentro de várias áreas, né? Economia, saúde, educação, tal, colocar também a temática da longevidade. E depois a gente começou a amadurecer. Mas por que a gente vai colocar a longevidade como separado? Essa longevidade permeia todas as áreas. Está na saúde, está no negócio, está na educação, está em todas as áreas. Então é a mesma coisa que você está trazendo, Jordana. A gente vai fazer lá uma carta para inserir a longevidade em todos esses aspectos que são debatidos pela G20. Mesma coisa, todas as universidades, todas as linhas, né, de atuação de disciplinas têm que constar a diversidade, não só etária, mas todas elas, de maneira que consiga congregar, capacitar esse jovem, hoje que está na universidade, e mais ainda, a criança lá, a escola também tem esse papel, né, exatamente para que a gente não haja aquele viés preconceituoso para a gente chegar à idade adulta, né, por exemplo. E lá no mundo corporativo, a gente tem apoiado e trabalhado vários tipos de guias, como mostrei, glossários. São nomenclaturas que a gente deve ou não aplicar no mercado de trabalho sobre a longevidade, sobre a diversidade de forma geral. Isso é uma questão que tem que ser atualizada permanentemente, porque fazer sentido lá atrás, hoje não tem o menor cabimento. Né? A gente vê programas de humor, por exemplo, trabalhando com o preconceito explícito lá atrás, e hoje em dia isso ia ser altamente criticado. Né? Não é criticar o humorista que há 50 anos atrás ele fazia isso, porque era uma outra realidade, mas criticar o comportamento, né, se fosse trazido para os dias de hoje. Então, essa atualização é permanente. A gente tem que estar todo o tempo pensando em como a gente tem que estar preparado para aquela nomenclatura em cada um dos ambientes que a gente vai entrar. Então, esse tema, para mim, é fundamental. Né? A gente tem que capacitar todos os públicos para isso. Não só o público universitário, como você trouxe, que é maravilhoso, mas a sociedade como um todo, né? Através da inserção em vários movimentos diferentes. Quando um jogador de futebol, o Vini, por exemplo, traz a questão do racismo que ele sofreu, ele está abrangendo um público extremamente significativo e amplo. Né? É um outro ambiente, mas é um ambiente que também sofre de racismo, por exemplo, né? Como outras nomenclaturas são associadas também a outros tipos de movimentos. Você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, você é muito jovem para isso, muito velho para aquilo. Vamos parar de colocar todo mundo outra vez em caixinhas. Você tem que se comportar como mulher,
casar com outra idade, não ter filho com outra idade, parar de trabalhar com... Que isso? Por que a sociedade tem que impedir determinados comportamentos? Né? Por que a gente não pode ter liberdade sem a pressão social para ser quem a gente quer ser? Ter filho ou não ter filho? Não importa isso. Né? Quem tem que decidir isso é a gente. A gente tem que assumir o papel de protagonista no nosso dia a dia. E tem que tentar impactar o máximo de gente possível que está ao nosso redor. Finalizando, assim, uma perguntinha minha, uma coisa que o Mauro falou, eu lembrei que eu adoro a Grande Família, né? Assisto até hoje, eu vou lá no Viva. Aí tem a mensagem lá, falando disso, né? Aqui as mensagens preconceituosas não remetem ao tempo, né? É legal, assim, que eles fazem uma... Né? Porque se a gente olhar para trás, realmente, decidir quanto que evoluiu, né? Basta assistir programas mais, né? Antigos. Mas a questão da Previdência, que a minha pergunta vai no seguinte sentido. Vocês acham que as reformas da Previdência, assim, não previram essa virada da pirâmide, assim, tão rápido? Por quê? Porque as pessoas estão tendo que se manter mais tempo, mesmo não querendo, às vezes querendo curtir a aposentadoria, não está sendo mais possível, né? Curtir a aposentadoria, né? Tendo que trabalhar mais tempo, né? Com um trabalho extremamente precarizado. Muitos que eram CEOs ou que tinham cargos de gestão trabalhando como Uber, porque foram demitidos em função do salário alto e não conseguiram se recolocar com o mesmo salário e às vezes tendo que ir para trabalhos extremamente precarizados, né? Então, o rebaixamento assim, da qualidade de vida, né? Enfim, de toda a sua potência, de competências, né? E tal. Então, a pergunta é nesse sentido, né? As reformas prolongaram, que eu notei aqui, né? Essa vida ativa, né? Preocupados com a renda, né? Porque muitos têm medo de não ter aposentadoria, inclusive eu, né? Não sei vocês, às vezes sendo funcionária pública, eu não sei se vai dar conta, né? Se o nosso sistema previdenciário aí vai dar conta. Então, eu queria, para as pessoas verem a dimensão da questão no nível social, né? Que é uma questão muito séria. Vocês acham que isso teve impacto, se isso mexe, se isso tem a ver também? Eu queria pegar até um gancho que a Maria colocou lá no início, que o etarismo no início do século 1900 alguma coisa, não estou falando agora do ano de 2000, não, estou falando de 1900 e pouco, praticamente não existia, porque a gente vivia até os 30 anos, a 30 e poucos anos. Né? E como é que isso funcionava? Aí depois, porque uma vez me perguntaram, como é que é o etarismo em 1900 e pouco? Não existia, não tinha, porque a gente não vivia há muito tempo, então não tinha nem como a gente avaliar essa questão. Aí a coisa foi se desenvolvendo. Então a gente tem que ter uma reforma que contemple a abertura de oportunidades. É isso que interessa para o mercado. Porque se a gente vai viver mais 30 anos, a gente tem que ser produtivo e tem que contribuir mais 30 anos. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ela vai estourar a qualquer momento se a gente parar de trabalhar e só ficar recebendo. Então, é uma questão tão simples, mas não tão complexa. Porque a medida tem que ser urgente. Mas se a gente está produzindo e a gente está gerando imposto e a gente está atuando também para isso, a gente está contribuindo. Porque a gente tem que ser útil e produtivo. E isso tem impacto na sociedade como um todo. Não é só receber. A gente pode até ter o direito de receber. Mas se a gente está impactando porque a gente está contribuindo também, o custo aí se reduz ou pelo menos impacta. Então, é exatamente isso. E isso não está sendo discutido. Vamos aumentar em tantos anos ou vamos reduzir? Não importa. O que importa é que ações práticas a gente está realizando para dar chance a essas pessoas terem dignidade, como você colocou, Isabela, porque, como eu coloquei, os 50+ sustentam quase 80% dos lares brasileiros. Quando ele fica desempregado, ele não é só a dignidade dele que está sendo afetada, mas a família dele, a economia e a sociedade. E outro ponto também que vocês colocaram muito bem,
Não é a gente olhar isso para o mercado de trabalho, o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício muito simples agora. Olhem para dentro da casa de vocês. Olhem para os pais de vocês. Olhem para os avós de vocês. Olhem para a capacidade que cada um deles tem. Agora, se a gente fizer a seguinte atitude, vamos bloquear todos eles para que eles não tenham oportunidade de trabalhar. Não vamos dar o acesso a eles no mercado de trabalho. Como é que fica isso? Porque quem é que está exercendo esse preconceito, ele não está olhando para dentro de casa. Porque se ele pode fazer isso para o outro, se o outro fizesse isso com os pais dele, como é que ficaria? Então é uma situação egoísta. O preconceituoso é egoísta. E não olha para um todo. Olha para aquela... um número. É mais caro mesmo aquele profissional. Ele está demitindo porque é mais caro. Se falta competência para ele, o mais novo ou o mais velho tem que ser demitido. Ninguém está justificando isso. Mas se ele está entregando o resultado, o benefício que está pagando para ele, o valor do benefício é muito inferior àquilo que ele está agregando naquela situação. Aqueles anos a mais que ele fica na empresa, está economizando para a empresa, em termos de treinamento, seleção, de recrutamento, por aí vai. Aqueles anos a mais, aquele benefício a mais que está sendo pago para ele, não é nem comparável à integração e à mentoria que ele pode fazer, por exemplo, com funcionários mais jovens. Eu já fiz mais de 800 mentorias nos 3 últimos anos. Eu interajo com profissionais de todas as áreas, de todas as idades. E eu aprendo muito com cada um deles. Então a gente tem que entender que a gente ensina e a gente aprende simultaneamente. E todos nós temos muito a aprender e muito a ensinar. Porque cada um de nós vem de uma realidade diferente. Vem de aprendizados diferentes, vem de histórias diferentes, vem de realidades diferentes. Então, a gente tem que pegar tudo isso e entender que a gente é formado por todas essas características. E o outro é totalmente diferente da gente. Graças a Deus. E é exatamente complementar a gente. Na hora que a gente começar a entender isso, a gente não vai olhar o papel e idade, vai olhar o quanto antes o outro consegue contribuir para a gente e quando a gente consegue agregar para o outro. E na hora que a gente pensa, a gente está falando do respeito, está falando de integração e está falando de um ambiente que é muito mais inclusivo, plural, benéfico e lucrativo para as empresas. Maravilhoso, acho que fechou, né? Super bem. A gente tem que finalizar, né? A ideia era finalizar até agora às 21h. Então, passo a palavra, né, para vocês se despedirem. Agradeço a todos, gratidão, né? Mauro tem uma agenda e Tonelli também super mega cheia, né? Cheia de convite, de trabalho. Então, agradeço a generosidade de estar aqui com a gente, né? É muito bom, espero que a gente tenha outras oportunidades. Tonelli, vou encontrar com você, vou te conhecer pessoalmente em São Paulo, no Emprade. Fica o convite para envio de trabalhos, projetos técnicos ou trabalhos acadêmicos. A gente está com a data até de 16 de julho, tá? Até vou pedir para o Mauro divulgar também. A gente tem a linha diversidade, né, como uma das linhas dentro da área de gestão de pessoas. O congresso vai ser gratuito, né? E os trabalhos vão poder ser apresentados de maneira online, então vai ser muito bacana. Vai ser na USP, né, em São Paulo, o encontro dos mestrados profissionais em administração. Mauro, vou estar no Rio, no CBPOT, no Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho. Quem sabe a gente encontra para tomar um café, né? Que eu adoro conhecer as pessoas pessoalmente, carente com essa questão do digital, do Zoom, mas eu adoro tomar um cafezinho presencialmente. Então, gratidão, maravilhoso, e que a gente continue aí trazendo esse tema cada vez mais aí para debate, para reflexão crítica. Gratidão à equipe do Café e a todos guerreiros, né, presentes, participantes. A gente colocou aí o link para vocês avaliarem, por favor, o evento, tá? Já pegamos aí os presentes no YouTube e aqui no Zoom a gente vai analisar pelo relatório do Zoom, mas a gente viu todos aqui na listinha que estavam presentes também. Aí eu passo a palavra para Mauro e para a Tonelli despedir de todo mundo aí também. Gratidão. Vamos lá, eu queria agradecer, Isabel, o convite, agradecer a oportunidade de poder trocar, né, com
América. Para mim é um prazer, sempre é agregador poder ouvir, né, as tuas colocações, as tuas abordagens. Foi um prazer também interagir, ouvir o Patrick também. Infelizmente não consigo concluir a apresentação dele, não deu tempo, mas depois, se puder até me mandar essa apresentação, Patrick, Isabela, seria fantástico para eu poder ler com calma. Jordana, Vitória, muito parabéns pela participação também. E eu fico à disposição de vocês também nos canais, principalmente no LinkedIn, para eu ser mais ativo lá. E vamos trocar, vamos continuar essa conversa, que para mim sempre é um privilégio e um prazer. Bom, fazer também aqui minha despedida. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu queria fazer assim, fugir do protocolo. Posso, Isabela? Eu queria mandar um abraço para o meu filho que está em Macaé, junto com a minha querida nora, a Ana Paula. Então, assim, vai lá, um abraço para vocês, queridas. Assim, eu não vou resistir. Legal, gente, eles estão em Macaé. Ele trabalha aí na área de petróleo e gás, então, assim, né? Michel e Ana Paula, beijos para vocês. E aí, assim, uma hora eu estou querendo ir, tá? Estou esperando abrir o aeroporto, viu, Isabela? Porque senão a viagem de carro é muito longa, e aí até não deixa de fazer contato. Eu moro em Cabo Frio para ter mais qualidade. Eu moro em Cabo Frio, vindo, a gente encontra em Macaé ou em Cabo Frio, que é pertinho, né? Vocês vindo aqui pela região, vamos nos encontrar. Não, Macaé mesmo, eles estão morando aí, eu estou querendo ir, mas agradecer muitíssimo, um prazer estar aqui com todos vocês, com o Weinstock, que foi muito bom, Jordana, o Patrick, a Ana Vitória, que fez bastante pergunta. Eu acho que é muito legal ver jovens também, né, conversando sobre essa temática, porque eu acho que é isso que realmente, né, pode trazer mudanças também, não é? Eu acho que a conversa tem que ser entre todas as idades, né? E aí, assim, agradecer você também, Isabela, pelo convite, um prazer. A gente vai estar juntas, né? E juntos novamente aí em agosto, né? E eu acho que eu tenho uma diretriz, assim, para a minha vida, que eu quero morrer com saúde trabalhando, né? Então, assim, acho que eu estava falando da Previdência, né? Assim, acho que o trabalho é alguma coisa que dá inserção social também para todas as pessoas, e acho que isso, né, traz sociabilidade, e acho que nós somos seres sociais, né? Então, daí a importância de todos nós estarmos, né, inseridos. Eu talvez vá estar na Cipote também, tá? Me convidaram para uma palestra, Isabela, mas eu estou em dívida, eu preciso fazer minha inscrição, enfim. Vamos ver se eu consigo. Mas aí um prazer também estar junto. Vamos lá, seguimos juntos. Sim. Vou aposentar, dona Helena. Tem gente que é aposentar daquele lugar para abrir um outro negócio, fazer outra coisa, né? Nesse sentido. Tem gente que não quer, tem gente que quer mesmo aposentar. E acho que esse direito teria que ser respeitado. Mas acho que o direito de quem quer continuar também. Né? Assim, acho que essa é a questão. Que é a grande questão do evento, até, né? A grande questão do evento. E a gente continuar, já vai continuar falando. Então, lá no CBPOT, no Emprade, a gente encontra mais. Encerrar. Tá gente, bom, obrigada. Muito obrigada. Gratidão, viu? Beijão para vocês. Boa noite, bom descanso. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Com Deus. Tchau. É.